Salve cartoleiros e cartoleiras, mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático, mais uma rodada e mais uma mitada aqui do canal, 200 pontos na conta, rodada onde os favoritos venceram, mas aqui a gente vai trazer todas as análises dos scouts dessa rodada 21 e claro, já uma prévia da rodada 22, muitas previsões que a gente trouxe, muitas análises que deram certo e a mitada veio mais uma vez. Se liga só nesse vídeo após a vinheta. Antes de começarmos aqui mais um vídeo, quero pedir para você deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, se torne membro aqui do Cartão Otário por apenas R$ 3,99 e venha fazer parte desse grupo que está mitando demais nessa temporada de 2025. Começando aqui trazendo para vocês os resultados dos times nessa rodada 21. Como vocês podem ver, fizemos 202 pontos, uma das maiores pontuações aí da história do canal, e a gente teve aí uma pontuação muito alta, uma média de 150 pontos para 200 na maioria dos times da qual a gente montou. Então aí, claro, a metade do Flamengo veio 8-0, acabou ajudando demais. O Palmeiras e o Cruzeiro também confirmando o favoritismo, contribuiu. O Bahia, que também era um favorito muito claro nessa rodada, a gente falou sobre isso, acabou vencendo sem tomar gols na partida e acabou fazendo com que essa pontuação viesse cada vez mais forte. Lembrando que esse canal é Diamante, no mês de abril, o primeiro canal que fala sobre o Cartola a conseguir esse feito e ter aí o mês diamante no mês de abril, muito bom para a gente produzir ainda mais o nosso conteúdo. Se vocês estão observando, estou num cenário aqui diferente porque eu estou no Rio de Janeiro, estive no Maracanã vendo um atropelo do Flamengo, 8-0 para cima do Sport Clube Vitória, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Primeiro, previsões que deram certo ou errado nessa rodada 21. Algumas que a gente falou, previu na nossa análise, com base ali na parte tática das equipes e que acabou dando certo nessa rodada. Primeiro, jogo do Cruzeiro com muito potencial de média básica e desarmes na partida. Não deu outro. O jogo do Cruzeiro contra o Inter foi um dos jogos que mais teve desarmes nessa rodada do Cartola. A gente falou sobre ser um jogo muito favorável para isso, para gerar desarme, muitos scouts. E aconteceu. Jogadores do Cruzeiro tiveram aí ao total 28 desarmes, com 13 jogadores que estiveram em campo. Muito bom isso. Palmeiras e Flamengo vencendo com saldo de gol e confirmando o favoritismo. Claro que apostar no Palmeiras e no Flamengo gera algo comum, mas a gente falou sobre a superioridade ser tão grande ao ponto do Vitória e do Sport sequer fazer gol nas equipes que eram mandantes no jogo dessa segunda-feira e não deu outra. Claro, ninguém esperava 8-0 do Flamengo, então esperava talvez um 3-0 do Sport e talvez um 3-0 do Vitória ali no Maracanã, mas 8-0 realmente, quem não foi com o Pedro, com o Samuel Lino na Rascaeta, ficou muito para trás. Esses três juntos eram 80 pontos no Cartola. Outro ponto também, Mirassol era favorito contra o Fortaleza fora de casa. Embora seja jogo no Castelão, o Mirassol é a surpresa do campeonato, time muito organizado e principalmente fora de casa, com a postura de jogar em transição, é um time que acaba castigando o mandante, mesmo sem produzir tanta chance. O goleiro Igor Leite do Fortaleza fez apenas 3 defesas no jogo, mas sofreu aí o gol que acabou dando a vitória ao Mirassol. A gente falou sobre isso, não apostar mais no Fortaleza enquanto não vira essa chave. Mesmo vencendo o Atlético Mineiro, Grêmio não era confiável, o empate poderia acontecer, não deu outro. A gente imaginou um empate com gols entre Grêmio e Ceará, acabou que o empate aconteceu sem gols e a gente falou, embora o Grêmio tenha vencido o Atlético Mineiro no Mineirão, não era um time confiável para poder se investir tão alto. Quem foi na defesa, que a gente falou sobre a Buena, o Marlon tem a pontuação boa, mas o ataque e o meio não acabaram não pontuando, tá? Além disso, eu já trouxe Bahia favorito e com possibilidade de saldo de gol. O Santos já é um time vulnerável ofensivamente. Sem o Neymar, perde ainda mais essa força, esse protagonismo. E o Bahia é um dos melhores mandantes do Brasileirão e acabou vencendo. E também com saldo de gol venceu por 2-0. Aqui, duas previsões que não deram certo. A gente apostou no Fluminense nessa rodada também, com uma das opções para fugir ali. Teve jogadores que pontuaram bem, mas o Fluminense perdeu por 4-2. A gente não esperava esse placar. Realmente, o Bragantino deu uma recuperada nessa rodada. Além disso, a gente acertou muitos gols do Vasco, porém, a gente imaginava que o Vasco poderia empatar o jogo ou vencer a equipe do Corinthians, que o meia, Felipe Coutinho, poderia ser uma boa opção. Acabou que o Coutinho não foi bem, o Vasco fez 2 gols. Acertamos que seria um jogo de muitos gols, mas acabou não tendo assim, uma pontuação tão boa no meio de campo. E aí, talvez a maior mitada do canal nessa rodada foi nosso reserva de luxo. Falamos muito sobre 3 opções para reserva de luxo. Vitor Roque e Flávio Lopes.
Ambos fizeram mais de 15 pontos, o Flávio, inclusive, passando na casa dos 20 pontos. E o Ryan, como aposta na reserva de luxo, o Ryan fez 17 pontos, com duas finalizações na trave, fez gol também contra o Corinthians no finalzinho. Reserva de luxo foi muito importante nessa rodada, beleza? Aqui alguns scouts dessa rodada. Os três times que mais geraram scouts. Flamengo, 164 pontos. Realmente 8-0, inflacionou demais. Uma das maiores pontuações que um time fez no Cartola. E aí veio outros times que passaram 120 pontos. Palmeiras com 123 pontos e São Paulo, que também foi muito forte nessa rodada. Falamos sobre o favoritismo do São Paulo contra a equipe do Atlético Mineiro. Até, quem sabe, pelo desfalques, né, de poupar jogadores, o São Paulo segurar o saldo de gol. Falamos sobre o Ferrarese novamente, mitada máxima, tá? Aqui, maiores pontuadores do Flamengo. Samuel Lino com 33 pontos, 3 assistências, 2 gols, não teve muita média básica, mas participou de muitos gols. Pedro, a mesma coisa, não teve tanta média básica, mas teve 3 gols a streak e mais uma assistência. E o Arrascaeta, que também participou de 3 gols. Então você viu que o trio ali mais forte do Flamengo confirmou o favoritismo, mas entregou uma pontuação ainda maior do que todo mundo se esperava, 8-0. Realmente ficou barato até, hein? Poderia ter sido mais. Maiores pontuadores do Palmeiras. Flaco Lopes com 20 pontos, que a gente trouxe também com 2 gols. Esse entregou um pouquinho mais de média básica, 5 pontos ali de média básica. Vitor Roque também entregou 5 pontos de média básica e deu 2 assistências para os 2 gols do Flaco Lopes. E o terceiro gol foi do Gustavo Gomes, que fechou a rodada com 15 pontos e 40, segurando o saldo de gol e fazendo gol também. Já do São Paulo, Mito Ferrarese, de novo, 18 pontos e 40, 8 desarmes, 12 pontos somente de desarme, a gente falou sobre isso. Muito bom o Ferrarese, uma figura aí que se tornou unânime na defesa. Pablo Maia também, 14 pontos, fez o gol, entregou 7 pontos de média básica, interessante também a partir do Pablo Maia, saindo mais para o jogo. E o Enzo Dias, que sempre traz aqui, desde o início do campeonato, eu fiz análise quando o Enzo Dias chegou ao São Paulo para outro projeto e, de fato, vem confirmando cada vez mais, principalmente a capacidade de desarme do jogador. 3 goleiros que mais pontuaram nessa rodada. Walter do Mirassol mitou, pegou pênalti, fez muita defesa no jogo, 19 pontos, o goleiro que mais pontuou. E aí teve o Thiago Volpe com 11 pontos e o Bruno Ferreira, né? Detalhe, o mesmo jogo providenciou aí os 2 goleiros do top 3 que mais pontuaram nessa rodada. O Thiago Volpe com 6 pontos de defesa e o Bruno Ferreira com 5 pontos de defesa, uma defesa apenas de diferença para cada. Zagueiros que mais pontuaram, Ferrarese, que a gente falou aqui, e o Gustavo Gomes do Palmeiras também, os dois que eram figuras muito fortes, teve em alguns nossos times na rodada, e aí um que fugiu da curva foi o Gustavo Henrique do Corinthians, que também fez gol, entregou 9 pontos e 70 fora de casa contra a equipe do Vasco. Aqui, menções honrosas, evidentemente, para os outros defensores do Palmeiras, do Flamengo, não pontuaram também, mas seguraram ali 5, 6 pontos de média básica e também de saldo de gol. Laterais que mais pontuaram nessa rodada. Luciano Juba, outro jogador que a gente apostou desde a nossa base. Falamos sobre a possibilidade do Juba jogar bem novamente pelo fato do Bahia ter o Eric Pulga fora por conta de lesão. O Juba se torna um jogador mais agressivo no lado esquerdo, que precisa aparecer mais para o jogo de novo. Acabou contribuindo. Dessa vez entregou média básica, ele não costuma entregar. 5 pontos de média básica, garantiu o saldo de gol e ainda fez um gol de fora da área de novo. Esse é o dia de São Paulo, novamente, que a gente falou, e o Willian do Cruzeiro de novo entregando uma regularidade muito boa. O Willian é o lateral mais caro do Cartola, mas é um lateral que é mais caro com méritos, né? Entregou aí uma assistência, 5 desarmes, defensão defendida, fez 13 pontos sem saldo de gol, tá? Pontuação excelente para o Willian. 3 meias que mais pontuaram. A gente teve o Arrascaeta, tivemos o Matheus Pereira também com a pontuação muito alta nessa rodada, e o Pablo Maia também conseguiu entregar uma pontuação muito alta nessa rodada do São Paulo. 3 jogadores aí que mais pontuaram no setor de meio de campo, tá? Agora, 3 atacantes que mais pontuaram. A dupla do Flamengo, evidentemente, passando cada um dos 30 pontos. A gente sabe como é difícil um jogador sequer fazer 30 pontos no Cartola, e o Lino e o Pedro conseguiram ultrapassar essa média de 30 pontos. Quem colocou de capitão um desses dois conseguiu mitar demais. Infelizmente, muita gente foi no Caio Jorge, outros no Arrascaeta, que fez 20 pontos, mas 11, 12, 13 pontos de diferença é algo realmente bastante considerável para o Cartola. E uma surpresa na rodada também foi o La Quintana, atacante do Bragantino, que teve 2 assistências, um gol, participou de 3 gols também dos 4 que o Bragantino fez diante do Fluminense. Teve ali também um pouquinho de média básica, 5 pontos de média básica, tomou amarelo e ainda assim fez 21 pontos nessa rodada, tá? Agora, jogadores que tiveram média básica. O Ferrarese do São Paulo, muito, né, forte, né, entregou aí
13 pontos e 40 só de média básica, desarmes, faltas sofridas. O Bernardo Fluminense entregou 11 pontos e 30 também de desarmes, esse contou mais com finalizações. E o Enzo Dias, que a gente trouxe aqui, também entregou muita média básica, foram 10 pontos de média básica para o Enzo Dias. Interessante ficar ligado nesses três para as próximas rodadas. Agora, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro, jogo difícil, lá no Mineirão, e o Fluminense tem também um jogo difícil pela frente, já falar daqui a pouquinho. Outros que entregaram média básica. O William do Cruzeiro, que a gente falou aqui, muita média básica também, quase 10 pontos através do desarme e a finalização defendida que ele teve. Claro, deu a sua assistência. Breno Bidão do Corinthians, um excelente volante, 10 pontos, com 4 desarmes, muita falta sofrida, sofreu 7 faltas no jogo. É um jogador que cadencia, controla muito e por conta disso é bastante caçado dentro das partidas. Galeno do Ceará também entregou 9 pontos e 40. O jogo ficou no 0x0, mas Galeno a gente sempre trouxe aqui que é um atacante que participa muito de gols, mas também gera média básica. Teve finalização para fora, falta sofrida, desarme no jogo, apenas 2 scouts negativos de falta cometida, tá? Maiores decepções da rodada 21. Difícil falar na rodada que foi tão boa assim. Muita gente passou de 150, 130 pontos, mas trazendo aqui o William José do Bahia, que muita gente tentou fugir, né, do óbvio, né, do jogador ali para poder tirar pontos, e aí o William José entregou 0 pontos, jogou apenas 60 minutos e não fez pontuação nenhuma. Além disso, outro diferenciado também com o Plata do Flamengo, o Plata fez 0,90 e foi o único, né, atacante do Flamengo que não mitou. Até o Luiz Araújo, que entrou no segundo tempo no lugar do próprio Plata, conseguiu participar de gols, fez gol, deu assistência e imitou, e ele acabou fazendo apenas 0,90. E o terceiro não pode deixar de ser o Felipe Coutinho do Vasco, que também foi uma força aí fora da curva e entregou apenas 1,80, tá? Falando agora a prévia da rodada 22, inicia no sábado, tá? Teremos Ceará e Juventude abrindo a rodada. Confronto difícil, Léo Condé contra Thiago Carpini, dois treinadores bem diferentes em modelo de jogo, muito interessante para ver como é que vai ser esse jogo aqui, mas também difícil de apostar em tantos jogadores. Galeno pode ser uma aposta interessante do lado do Ceará, quem sabe aí também do Juventude, o Nenê que está indo muito bem, uma aposta para diferenciar. Tem Botafogo de Bragantino, no Engenhão Botafogo com favoritismo contra o de Bragantino, que venceu o Fluminense, mas ainda é um time instável, principalmente pós-mundial. Cruzeiro e São Paulo, jogaço também aqui, tá? Muitos scouts envolvidos de novo. Cruzeiro é um time que gera muito, São Paulo também. A gente tem no domingo, são 3 jogos no sábado apenas, e todos os demais serão no domingo. Teremos 7 jogos no domingo, tá? Então atenção. Flamengo e Grêmio no Maracanã, 16 horas. Flamengo novamente muito forte, principalmente com o Grêmio bem frágil que é. Santos e Fluminense, confronto difícil também de poder esperar algo aqui. Clássico, Corinthians e Palmeiras. Corinthians tem levado a melhor contra o Palmeiras recente, mas os últimos jogos do Palmeiras é melhor que o Corinthians, que tem sofrido muito com lesões. A gente tem Mirassol e Bahia, jogo também complicadíssimo. Mirassol dentro de casa é muito forte e jogou bem contra o Bahia na mesma Fonte Nova. Vitória Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também vem com favoritismo para essa rodada, principalmente pelo baque e a demissão do treinador do Esporte Clube Vitória. Internacional e Fortaleza. Inter favorito também, e aí tem um Sport Vasco que eu aconselho todo mundo a não ir nesse jogo, tá? Se puder fugir desse jogo, melhor ainda, tá? Bom, vamos agora trazer a nossa base para essa 22ª rodada. Lembrando que tem muitos jogadores que poderiam ter entrado aqui. Eu coloquei o John, né, do Botafogo, para ter alguém da base do Botafogo que pega de Bragantino, e o John, né, tem voltado a agarrar bem, passou por oscilação, principalmente na Libertadores, mas fez um jogo seguro ali fora de casa contra o Juventude. O John pode ser um potencial de defesa, que o Red Bragantino finaliza bastante. Técnico Felipe Luiz e o Léo Pereira na zaga. De novo, né, manter defensor do Flamengo contra o Grêmio. Dificilmente o Grêmio deve tirar o saldo de gol do Flamengo nessa rodada. O Felipe Luiz é a melhor opção. A gente trouxe ele na base passada e traz nessa novamente. Natan Nelo, Atlético Mineiro, também lateral com muito desarme, muita produção pelo lado direito do campo, e é também uma peça unânime, talvez, para essa rodada 22, tá? Meio de campo, o Arrascaeta não tem como deixar de fora de novo. O Arrascaeta contra o Grêmio, principalmente Palmeiras venceu, o Flamengo venceu, então ninguém se desgarrou para poder poupar, para poder segurar, então deve novamente ir com o time titular. Matheus Pereira pega o São Paulo de cá, mas o Pereira se tornou um jogador muito importante para o Cruzeiro, sobretudo no Mineirão. Então, de novo, aqui vai estar na nossa base. E o ataque, poderia ter vários aqui. Coloquei o Pedro e o Hulk. Hulk, pelo jogo, né, do Vitória frágil no Barradão, e o Pedro, que voltou com tudo, voltou fazendo 2 gols contra o Inter na penúltima rodada. Nessa última fez 3 gols. Pode entrar aqui o Samuel Lino também. No meio de campo, você pode colocar outro jogador, né, de repente, ali do São Paulo. Pode ter o Ferrarese na zaga. Enfim, tem várias possibilidades. Mas nesse primeiro momento, a gente vai com essa base aqui para essa 22ª rodada, trazer, se Deus quiser, mais uma metade aqui para o Cartola, beleza? Para fechar, apresentando aqui para vocês
nosso plano de sócios. Lembrando que nesse segundo turno estamos com apenas R$ 30 no Pix, número 11 93023 5520. Você consegue entrar no nosso grupo de sócios, ter acesso a conteúdos exclusivos, onde a gente analisa todos os times do Brasileirão e peças individuais. Saiu análise do Flamengo nessa semana para quem é sócio e membro aqui do canal, e a gente falou muito sobre o Samuel Lino, e não deu outra. Acabou fazendo aí a principal pontuação do Cartola, foi o mito dessa rodada, e a gente analisou os principais pontos positivos do Samuel Lino, e assim foi com vários outros, e vai continuar sendo. Então você que quer ter acesso a todos os conteúdos exclusivos, não perca agora a oportunidade de R$ 30 no Pix, venha com a gente e vamos em busca de mais uma mitad nessas próximas rodadas, tá? É isso, galera. Agradecer a vocês mais uma vez pelo vídeo. Aperta no hypar, se liga da saga da mitada, vai sair vídeo de dicas finais. Vamos soltar em breve essa análise do Flamengo para todo o público aqui. Venham com a gente que a mitada tá vindo, 200 pontos. Se Deus quiser, a próxima rodada tem muito mais. Tamo junto e até o próximo vídeo.